Muito bem. Vocês estão vendo minha câmera já, né? Minha câmera, minha tela. Sim, assim, pronto. O primeiro exercício é da seção 16.5, é isso? É. É o 31? Uhum. Tá, então é esse aqui. Como é que vocês fizeram esse exercício? Lembrem-se que tem que levar em consideração a sessão no qual nos encontramos, certo? Então, esse exercício ainda não é para usar nenhum dos teoremas, embora a tentação seja grande. Mas a ideia não é usar os teoremas ainda, porque não está na época, né? Mas o que o exercício pede é para calcular um fluxo exterior desse campo aqui ao longo da superfície do cubo. Então, num primeiro momento, a integral que calcula a superfície, a integral que calcula o fluxo para a superfície é essa daqui, ó. Então, é essa integral que eu tenho que usar. Ok? Sendo que esse d sigma, nesse caso, é dado dessa forma aqui, onde a superfície S é dada por uma superfície de nível do tipo F igual a uma constante. Então, se eu tenho uma superfície dada dessa forma, meu elemento de superfície é dado por isso aqui. Bom, quem é a nossa superfície? A nossa superfície, a princípio, é um cubo, né? Onde as laterais estão nesses três planos aqui, x igual a y igual a z igual a, e as outras três nos planos coordenados. Bom, num primeiro momento, o que a gente observa? Que a nossa superfície, que essa superfície que eu quero calcular aqui, na verdade, ela é a união de 6 superfícies. Que são as 6 faces do cubo. Certo? Vou numerar para S1, que seria essa. S2, que seria essa. S3, que seria essa daqui. E a gente vai ter aqui atrás mais uma. Aqui atrás mais uma. E lá embaixo mais uma. Certo? Então, se a minha superfície é composta por 6 outras superfícies, quantas integrais eu tenho que calcular? Ixi, já vi que hoje vocês estão atacados. 6 integrais. Obrigado. Então, é isso que a gente tem que fazer. Certo? O exercício tem que calcular 6 integrais. Beleza? Vamos a cada uma delas. Primeira superfície que eu escolhi. Comecei com essa tampa aqui de cima. Essa parte aqui de cima é justamente o z igual a A. Então, para essa superfície, eu preciso identificar quem é a minha função igual a uma constante que me descreve essa superfície. Bom, quando eu comparo f de x, y, z igual a uma constante e z igual a A, para mim, fica razoavelmente evidente que a minha f de x, y, z é igual a z. E que a minha constante
é igual a A. Alguém tem dúvida dessa relação, quando eu comparo isso aqui com Z igual a A? Alguém ainda se sente perdido para achar a função que descreve a superfície? Não? Bom, então, essa é a superfície que a gente tem. O f de x, y, z é igual a z, que vai ser igual a A. Certo? Então, quando eu preciso, essa funçãozinha aqui, ó, que eu preciso calcular o gradiente dela para poder calcular o d-sigma, a minha função f é igual a z. Ok? Com isso, eu posso calcular outra coisa. Para poder calcular o fluxo, eu preciso do campo e do vetor normal à superfície. Nesse caso aqui, nessa superfície aqui, o meu vetor normal tem que ser esse aqui. Certo? E como ele está falando de fluxo exterior, então todos os vetores normais têm que estar apontando para fora da minha superfície. Ok? Então, na superfície aqui no z igual a A, o vetor normal que eu quero é esse aqui. Bom, sabendo que a superfície é dada por uma superfície de nível, a gente sabe que o vetor normal, então, ele vai ser mais ou menos o gradiente da superfície dividido pelo seu módulo, justamente para que ele possa ser unitário. Certo? Se esse aqui é a minha superfície F, o gradiente dela vai ser a derivada parcial de f em relação a x, que vai dar zero, porque a função é igual a z, a parcial em relação a y, que também dá zero, e a parcial em relação a z, que vai dar 1. Beleza? Eu vou tentar perguntar mais um pouco, daqui a pouco eu canso e eu paro, mas enquanto eu estiver com ânimo, eu continuo perguntando, ainda que eu esteja perguntando só para os... eu não sei, Ai, deixa aqui. Última aula. Ó, então esse aqui é o gradiente. Vou fingir que eu estou gravando um vídeo, certo? O módulo desse gradiente é raiz quadrada das componentes ao quadrado. Então, 0 ao quadrado, 0 ao quadrado e 1 ao quadrado. Se alguém tiver alguma dúvida, me interrompa. Pode me interromper a qualquer momento, eu vou ficar felizão se alguém me interromper. Enquanto ninguém me interromper, eu vou falando. Então, ó, o normal vai ser ou o positivo ou o negativo desse cara aqui. O positivo e negativo vai depender da minha superfície e para onde ele está apontando. Bom, essa parte de baixo... Deixa eu ver um negócio aqui. Essa parte de baixo é igual a 1, que é o módulo dele. Essa parte de cima é igual ao próprio vetor K. Bom, se é o, 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 o vetor K, para onde está apontando esse vetor K? Para cima. Se ele está apontando para cima, então significa que o meu vetor N é o positivo. Porque o N vai ser o próprio K. O K está apontando para cima, eu preciso que ele aponte para cima. Então, fazendo essa análise, eu chego à conclusão de que o meu N é o positivo. Então, dos dois possíveis, eu vou escolher o positivo porque ele está de acordo com o que eu preciso. Feito isso, então, uma vez que o N é igual a K,
eu vou olhar, eu preciso calcular isso aqui agora. Esse produto escalar aqui. Então, uma vez que eu identifiquei quem é o meu vetor normal, eu vou lá e faço o produto escalar deles. Então, o produto escalar desses dois é o produto escalar desse vetor, que é K, com esse vetor aqui, ó, que é o do campo. Então, eu tenho 2xy vezes zero, que é a componente x do n, 2yz. Para, Alessandra. Pro, você pode explicar do K O quê? mais uma vez, por favor? Porque é positivo. Ó, o vetor normal que eu preciso, ele tem que estar apontando para cima dessa superfície, certo? Ah, certo. É que ele tá com barulho aqui. Tá certo. Tá. Quando eu faço a conta, aqui, ó, quando eu fizer essa conta, o meu n vai ser mais ou menos o vetor k, porque embaixo deu 1 e em cima deu k. Quando eu falo k, eu estou falando daqueles aqueles vetorzinhos básicos, certo? I, J e K. Eu estou falando desse cara aqui. Bom, a conta que eu fiz aqui deu K. Então, agora eu só preciso fazer a escolha entre o positivo e o negativo. A minha escolha entre o positivo e o negativo vai ser, desses dois, eu vou escolher aquele que aponta para o mesmo sentido que eu preciso, que é o para cima. Agora, o vetor K, eu já sei que ele aponta no sentido do eixo Z. E o menos K aponta para baixo. Esse aqui é o menos K. Então, entre esse e esse, eu escolho esse, porque é ele que eu quero. Isso aqui tem que bater. Tudo bem? Uhum. Se eu quisesse, por exemplo, encontro o fluxo interior, se eu quisesse calcular o fluxo para dentro, eu escolheria o menos K. Entendi. Obrigada, Pro. Certo? Então, fiz a escolha. Agora eu vou fazer o produto escalar. Então, eu tenho esse cara vezes zero, que é a componente, que é essa componente aqui, ó. 2yz vezes zero e 2xz vezes 1. Tá aqui. Então, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, sobra 2xz. Deixa eu só ver um negócio se eu estou riscando no lugar certo. Muito bem. Então, com isso, esse valor aqui é o meu integrando. Só que, quando eu vou resolver uma integral de superfície, o que a gente faz? A gente troca a superfície por uma região de projeção dessa superfície. Quando eu olho para esse desenho aqui, ó, eu preciso projetar esse plano em alguma dos três planos coordenados. Se eu projeto no XZ para vocês o XZ está para cá, assim? Isso. Então, se eu projeto, eu tenho que virar minha cabeça para poder. Se eu projeto no XZ, eu vou ter só uma reta. Se eu projetar no YZ também. Então, só funciona se eu projetar no XY. Ok? Então, essa superfície só funciona se a região de projeção estiver no plano XY, que é justamente a sombra daquela figura. Se eu estou projetando no XY, o vetor P, que é esse cara aqui, ó, ele vai ser K. Lembra disso? Se eu projeto no XY, P é igual a K. Se eu projeto no XZ, o P é igual a J. Se eu projeto no XZ, P é igual a J, e no YZ, o P é igual a I. Né? Bom, se eu estou projetando no plano XY,
A integral que eu vou resolver aqui, ó, se eu estou projetando no plano XY, então o meu d sigma eu vou trocar por isso aqui, sendo que o dA vai ser dx dy. Todo mundo tá ok com isso? Uhum. Sim. Acontece que o meu integrando, esse cara aqui é o meu integrando, é o cara que está aqui. Esse integrando, ele é igual a 2xz. Mas a minha integral é em xy, porque eu projetei no plano xy. Então, esse z que está aqui, ó, ele precisa desaparecer. Ele precisa ser substituído por alguma coisa mais conveniente. Ok? Essa conveniência eu vou buscar na superfície. Então, quando eu olho para a superfície, eu observo que na superfície o z é igual a A. Então, eu reescrevo o meu integrando substituindo o z por z igual a A, uma vez que eu estou fazendo o cálculo nesta superfície. Então, o meu integrando, que a priori dependia de x e z, e não pode depender de z, porque eu estou integrando em xy, agora ele vai depender, nesse caso, vai depender só de x, porque o z é constante igual a A quando eu estou na superfície que eu quero integrar. Então, esse é o meu integrando. Não dá para calcular a integral de 2xz dx dy. Percebe? O que eu faço com esse z aqui? Não faz sentido. Essa integral não tem razão de existir. Certo? Então, o que a gente fez foi trocar o z, usando a superfície, uma vez que eu estou calculando a integral na superfície, usando a superfície para fazer essa troca. Muito bem. Então, deixa eu só... Como é que vai ficar, então, aquela conta que estava aqui? Ó? O que acontece? A gente tem que calcular, por exemplo, o gradiente de f escalar P. O gradiente de f é K. P é K. Então, esse produto escalar, gradiente de f com P, é K escalar K. Que dá 1. Então, o d sigma vai ser substituído por dx dy. Porque esses dois aqui, tudo que está tudo que está aqui é 1. Né? O gradiente é 1, que a gente já tinha provado aqui. E a gente acabou de mostrar que o produto escalar desses caras é 1, portanto, o módulo dele também é 1. Então, no lugar de d sigma, eu vou colocar só dx dy. Quais são as variações? Porque se eu vou resolver isso aqui usando uma integral dupla numa região do plano, eu preciso das variações. As variações são as variações dentro da projeção. Então, o x está indo de 0 até A e o y está indo de 0 até A. E aí, então, agora eu vou e substituo no fluxo. Então, o que nós temos? No lugar de f escalar n, ó, a gente colocou esse cara aqui. 2ax. Tá aqui. No lugar do d sigma, veio dx dy. Tá aqui. Mostrei que d sigma é igual a dx dy. E as variações são essas aqui. X igual a A, x de 0 até A e y de 0 até A. Tudo bem? Tudo. Resolvendo essa integral, eu tenho 4, a quarta. Essa é a primeira integral do negócio. Tudo bem? Sim.
o que está sendo avaliado nessa integral? Primeiro, você precisa dizer quem é a superfície que você está usando, que você está calculando o fluxo. Você precisa mostrar quem é o seu vetor normal. Aqui eu calculei esse módulo, mas a gente vai ver futuramente que nem sempre eu preciso calcular esse módulo. Às vezes eu posso não calcular porque ele vai ser cancelado. Tá? Mas aqui, como era 1, então eu calculei, mas não necessariamente você precisava calcular. Então, esse é o vetor normal. Aqui, tudo isso aqui, ó, desde esse começo aqui até aqui, é o cálculo do integrando. Passando até eu preciso disso aqui. Preciso de tudo isso para chegar nesse cara aqui. Essas são as variações que eu já aponto lá na superfície. Aqui é o cálculo do de cima. Saco. Aqui é o cálculo de sigma. Também precisa aparecer. As variações e o resultado da integral. Isso aqui tudo dá 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6 décimos, certo? Isso. Tudo bem? Posso continuar? Pode. Então, ó, isso aqui agora apaga. Tá. Agora eu vou para outra superfície. Z igual a zero. Algumas coisas mudam em relação ao anterior, outras permanecem as mesmas. Tá? Eu reescrevi, mesmo as que permanecem as mesmas, eu refiz o cálculo só para deixar registrado na folha que resolve essa superfície. Mas eu vou explicar que nem tudo você precisava fazer duas vezes. Por exemplo, quem é a superfície? Essa superfície é diferente da anterior. A constante é diferente. Então, você precisa colocar isso aí. Certo? Nesse caso, a superfície é z igual a zero. Isso tem que estar na tua resolução. O vetor normal é o mesmo, porque a função é igual a z. Então, esse aqui até você não precisaria colocar aqui, especificamente. Basta você indicar que é o mesmo, o vetor normal é o mesmo do anterior. Ok? Porque a função é a mesma, lógico. Então, justificativo por que é o mesmo. Então, nesse caso, o integrando continua sendo 2xz, tá? Porque é o que acontecia no anterior. A região de projeção também é a mesma. Professor, Sim. no caso não seria negativo o N? Porque, tipo, ele vai estar apontando para baixo, não é? Tipo, pro exterior. Nossa, mano, era verdade. Vacilei. Bem lembrado. Obrigado. Olha o vacilo. Apaga isso, volta aqui. Não é igual mesmo, não. Olha o professor dando rata. É verdade, mano. Ó, para quem não entendeu, isso aqui dá, às vezes, resolver no automático. Deixa eu só ajustar isso aqui. Vou aparecer um ali. E eu vou precisar. Ó, que nós estamos, que a Manuela chamou atenção é que o vetor normal aqui, ele tem que ser, opa, deixa eu mudar a cor disso. O vetor normal ele tem que ser lá para baixo. Esse é o normal que a gente está procurando. A princípio, o exercício deu o vetor K, né? Isso aqui deu igual a K. Então,
Esse é o K. Então, como o normal está para baixo e o K está para cima, a escolha agora é a negativa. Faz sentido? Sim. Então, na verdade, aqui é menos. E nesse caso aqui, a diferença é que isso aqui vai ficar menos. Obrigado, Manuela. Nada. Já vi que os outros estão errados tudo também. Então, ó, agora a projeção continua sendo no plano XY. Portanto, o P continua sendo K. Agora é normal ao plano. Só que, quando eu vou olhar para o meu integrando, nesta situação, a minha superfície é z igual a zero. Se o z é igual a zero, a hora que eu substituo aqui, isso aqui dá zero. Então, o meu integrando é zero. Se o integrando é zero, a integral vai dar Zero. zero. Certo? Então, como o meu integrando é zero, para fazer esse cálculo, eu já não preciso nem perder tempo em fazer quem é o d sigma, nada, porque o meu integrando é zero. Então, se eu estou integrando zero sobre uma superfície, eu vou somar zero infinitas vezes, isso vai continuar dando zero. Então, veja, na superfície z igual a A, o resultado foi A quarta, né? E no z igual a zero, deu zero. Tudo bem? Para esse outro caso, é isso que nós temos. A superfície. Então, na verdade, o vetor normal não é o mesmo, você tem que calcular de novo, né? A superfície é 0,1, o vetor normal é 0,1, o integrando é zero, e aí, consequentemente, a conclusão é de que esse fluxo também vai ser zero. Mas é importante que você justifique por que você está dizendo que esse fluxo, que essa integral é zero. Ficou claro esses dois? Sim. Isso dá um ponto. Esse exercício 31 vai valer 3 pontos. Os outros 2 pontos são para os outros 2 pares de superfície. Tudo bem até aqui? Perguntas? Tudo bem. Alguém tem alguma pergunta? Professor, o teorema Sim. que eu poderia usar se não fosse esse é o divergente? Verdadeiro? Yes. Beleza, obrigado. Por que o divergente, Larissa? Eu adoro fazer uma pergunta. Adoro usar o porquê. Eu estou querendo calcular o fluxo exterior a um cubo. Certo? Esse cubo ele determina para mim uma região no espaço. Como eu quero o fluxo exterior de um campo, então eu uso o teorema da divergência. Que eu já vou usar o D, que é desse cubinho todo aí. Ô, professor, se for interior, não vale mais Como o assim? teorema. Tipo, se ao invés de o fluxo fosse exterior, fosse interior, no teorema da divergência, você não pode usar. Pode. Ah, tá. Só que você tem que inverter o sinal do resultado. Professor, o que é fluxo? Calma aí, fluxo exterior é circulação. Não, o que é fluxo interior, então? Só mudou o sentido. Ao invés de Ah, sair, tá. Ah, tá, entendi. Mas não um fluxo dentro da superfície em si. Não, confundi, né? Deixa. Não, professor, esquece.
Esquece. Obrigada. Não. Vamos ajustar. Ó. A gente tem... Bom, só para fechar. Tudo bem até aqui? Posso apagar essa resolução aqui? Pode. Deixa eu só fazer um comentário. Quando a gente tem uma superfície qualquer, o rotacional, que é aquele vetor assim, ele nos diz, ponto a ponto, se eu tenho um fluxo rodando para a direita ou para a esquerda. Se está rodando assim ou se está rodando assim. Certo? O teorema de Stokes, ele diz o seguinte, se eu quiser saber como é que é, o que o teorema de Stokes diz é o seguinte, o fluxo exterior desse rotacional, o que acontece? Eu tô olhando, eu tenho um negócio girando que pode sair ou não dessa membrana. O fluxo exterior desse rotacional, ou seja, isso aqui, ó, isso aqui é fluxo exterior, eu estou usando o vetor normal, desse campo aqui, que é um campo de vetores, que é o rotacional. Então, o fluxo exterior desse campo é igual à circulação que eu tenho vamos imaginar que essa superfície faz isso aqui. Ele tem essa curva aqui embaixo, que é a borda da superfície. Então, o que o teorema de Stokes diz é que a circulação ao redor dessa curva, que é a borda dessa superfície, tem a superfície aqui, a circulação ao redor dessa curva é igual ao fluxo exterior do rotacional de um campo de vetores. O teorema da divergência diz que o fluxo, eu tenho uma superfície, uma região fechada, temos uma região fechada, o fluxo exterior de um campo qualquer, tem um campo, aí eu quero calcular o fluxo exterior desse campo, ou seja, eu quero calcular isso aqui, vai ser igual a uma integral tripla usando o domínio dessa região a integral tripla do divergente desse campo. São duas coisas um pouquinho diferentes, mas as duas trabalham com fluxos exteriores, só que de coisas diferentes, entendeu? Depois vocês pegam a gravação do vídeo e fica revendo, você quer até entender. Maravilha? Até aqui? Tudo certo. Onde eu estou, deixa eu ir para baixo. Não, para cima. Então, vejam, eu fiz o cálculo de duas. Os outros são iguais, eles são iguais, não, eles são semelhantes. Eles não são simétricos. Eu teve uma discussão um diálogo com foi Larissa que falou sobre a questão de simetria. Foi, professor. Eu queria caçar a simetria no negócio, mas deixa. Não, então, o cubo, ele é simétrico. Ele é uma figura simétrica. Porém, nesse caso, por que eu não posso usar simetria? Porque para usar simetria, o centro do meu sistema de coordenadas tinha que estar no centro do cubo. Ou seja, o cubo tinha que estar indo, por exemplo, de menos A até A. De menos A até A. De menos A até A. Aí eu iria ver se no A e no menos A o valor é igual. Aí eu podia dizer, como o valor é igual, o que eu calculo para cá é igual ao que eu calculo para lá. Então eu vou calcular um só.
Nesse caso, eu tenho A e 0. Então, eu não posso usar simetria, porque as superfícies são diferentes. O que a gente pode usar é cálculos semelhantes. Então, eu vou usar o mesmo cálculo anterior. Vou mostrar isso para vocês aqui. Mas, a princípio, eu tenho que fazer 6 cálculos. Fala, Larissa. Ô, professor, então, eu me confundi porque no teste tá escrito assim: sempre que for calculada a integral de superfície de uma função sobre a superfície de um cubo, pode-se utilizar a simetria para o cálculo. A gente não tá calculando uma integral de... Ah, não é uma integral de superfície, tá? Entendi, é isso? É, Isso. beleza. Então, até... então Assim, se essa frase fosse para uma integral de linha, aí eu poderia ficar na dúvida, mas é diferente. A integral de superfície. Ou também não. Agora você plantou uma dúvida aqui, peraí. Porque a gente está calculando uma integral de superfície. Isso é uma integral de superfície. Isso está lá no penúltimo questionário, não é isso? É, esse é o questionário 9. Tá. Eu vou olhar lá de novo a pergunta, porque pode ter a pergunta pode estar mal formulada. Eu vou olhar lá de novo e vejo isso. Vou até anotar aqui. Peraí. Simetria. Eu vou olhar isso aí. Bom, então, ó, o que acontece agora? Agora eu vou olhar para outra superfície, que é o x igual a A. Então, o cálculo que eu vou fazer agora, ele é muito semelhante ao anterior. Certo? Então, algumas coisas vão ficar muito parecidas, porém o resultado não é igual. Quer dizer, eu vou refazer a frase. O resultado final vai ser igual, só que as contas que eu vou fazendo no meio são diferentes. Por isso que eu preciso refazer essas contas. Por exemplo, a superfície é x igual a A, não é mais z igual a A. Então, eu tenho que trocar os x por z. Então, consequentemente, o meu vetor normal dá diferente. Lá deu k, aqui vai dar i. Certo? E nesse caso, o que eu estou querendo é que o fluxo avance nesse sentido. Como o meu vetor deu i, e o i está nesse sentido, então, desses dois, eu escolho o positivo. A escolha é a mesma, a razão é a mesma, só que o vetor é outro, não é o k. Com isso, o meu produto escalar agora não deu mais o 2xz, vai dar 2xy. Certo? É análogo, é parecido, né? Eu estou zerando duas parcelas, mas não é igual. A projeção agora não é também mais no plano XY, é no plano YZ, lá atrás. Portanto, o meu vetor P, que é ortogonal ao plano de projeção, vai ser I, não vai ser mais K. Observe que a conta é muito igual, muito parecida, mas não é igual. Muito igual não, muito parecido. E aí, de novo, eu vou, como aqui, veja, eu estou com 2xy, estou projetando no plano YZ, então esse x, ele está de abelhudo aqui, não pode ficar aqui. Então eu tenho que tirar ele daí. Como é que eu faço? Olho para a superfície. Na superfície, o x é igual a A. Se o x é igual a A, então o meu integrando fica 2AY. Que também não é igual ao anterior. O outro era 2A. Quanto? X. Eu acho.
Era isso, professor. 2AX. Valeu. Variações. Nesse caso, eu tenho o y variando de 0 até a e o z variando de 0 até a. Então, realmente, não dava para deixar o 2xy aqui, porque eu estou integrando em y e z. Né? Bom, agora vem a... Opa, peraí. Ah, é isso aqui. O meu d sigma. O meu d sigma agora é dy dz. Certo? Fiz as continhas, dy dz. Quem vai ser minha integral? A integral agora vai ser 2ay dy dz de 0 até a, de 0 até a. Alguém, por favor, me fala qual era a integral quando eu estava calculando z igual a a. Para z igual a a, qual foi a integral que a gente obteve? Alguém pode... 2ax, é isso? Era. Isso, professor. Dx dy. De 0 até a, de 0 até a. Confere? Sim. Agora veja. Quando eu olho para essa integral aqui, quando eu olho para essa integral aqui e olho para essa integral aqui, a diferença entre elas é que nessa integral que eu vou resolver agora, no lugar do x, eu tenho o y. E no lugar do y, eu tenho o z. Certo? Uhum. Vejam, eu tenho a mesma integral. Eu só troquei as letras. Eu estou calculando a mesma integral. Só que no lugar do x, agora é y, e no lugar do y é z. Eu não estou trocando o x por z. Percebam que tem a diferença. Eu estou trocando o x por y e o y por z. Tudo bem? Tudo. Então, eu não preciso fazer essa conta. Eu posso simplesmente dizer o seguinte, ó, é a mesma integral, colocando o y no lugar do x e z no de y. Se você justificar desse jeito, você pode dizer que isso aqui é a quarta. Você não precisa fazer essa conta, porque a conta é a mesma. Você só está mudando a letra. Tudo bem? Ah, então por que eu não posso fazer a mesma coisa aqui em cima? Porque a conta não é a mesma. Eu não estou só mudando letra, eu estou mudando função. Eu estou achando o vetor diferente. Aqui o vetor era K, apontava para um lado, agora está dando I, que aponta para outro. Aí são coisas diferentes. Certo, senhoras e senhores? Os resultados aqui são os mesmos. Os resultados. Além do resultado ser o mesmo, a pontuação é a mesma. Pode seguir? Então, e agora vem o x igual a zero. De novo, eu vou ter a mesma história do anterior. Só que aqui também está errado, eu vou ter que só refazer isso aqui. Peraí. Peraí. Isso aqui. Corrigir essa cagada, professor. Opa. Aqui eu tenho menos e menos. E aí aqui, embora seja menos, continua dando zero. Firmeza? E os resultados são também iguais em termos de correção. Dúvidas? Isso, eu consigo melhorar isso. Nenhuma, pro. Esse zero ali. Pronto. Agora estão faltando o y igual a e y igual a zero. As contas, de novo, vão ser muito semelhantes.
Ó, y igual a A, essa é a função, esse é o normal, e aí aqui também, de novo, eu vou escolher o positivo, agora vai dar 2YZ, a projeção agora vai ser no plano XZ, de novo, eu vou calcular meu d sigma, que vai dar dx dz, o meu integrando 2AZ, porque eu não posso usar esse y, já que eu estou projetando no xz, então esse y tem que sair. As variações continuam sendo de 0 até A. E essa é a integral, só que, de novo, nesse caso, eu troco o y por z e o z por x. O resultado é o mesmo. Tudo bem? Tudo certo. Deixa eu só ver aqui. Será que eu não sei se eu fiz isso aqui certo, não. Se eu comparar, acho que se eu comparar com a anterior, vamos comparar com a que a gente resolveu, certo? A que a gente resolveu é 2ax dx dy, não é isso? É, Então, peraí. Tá errado isso aqui, não tá não? A gente vai trocar x, troca o x, no lugar do x vai o z, e no lugar... Ah, mas aqui tá... professor, só trocou o DX. Peraí. com... É porque como tá o z aqui, então, na verdade, o legal, para poder ficar tudo igual, aqui tem que ser dz, dx. Aí dá certo, certo? Agora ficou... É o contrário aqui, né? X por z... Deixa eu apagar isso aqui. Peraí. É mesmo, então, trocando o x por z e y por x. Esse é o certo. Aí eu tenho isso aqui. Agora ficou certo. Beleza? Os valores continuam os mesmos. Se vocês têm acesso ao PDF depois, né? Então, vamos apagar. E o que falta agora é y igual a zero e vai dar a mesma conta do anterior com o mesmo erro. Eu vou corrigir já. Ó. Isso. Colocar isso aqui tem menos e menos. Consequentemente, isso aqui é um pouquinho para baixo. E pronto. Esses são os outros valores. Superfície, vetor, integrando e resultado. Esse exercício vale 3 pontos. 1 ponto para cada parzinho de superfície. Beleza? Vamos para o próximo. Ô, professor, Sim. no caso ele fala para calcular o fluxo ao longo da superfície. Ah, faltou a soma. Isso. Eu fechei aqui, mas está aqui. Não, mas aí eu calculei. Vai dar. Eu esqueci de colocar isso no fala, na soma da coisa. O fluxo final vai ser 4A ao cubo mais 4A ao cubo e mais 4A ao cubo. Certo? É isso? De onde saiu esse quadro aí? Ah, não, é A quarta, né? Nossa.
Ai, pai, nossa. É a quarta. Tanto que eu tenho esse 4 ao cubo. A quarta, Zé. É porque dá 3. Ah, sei lá de onde que eu fiz isso. A quarta mais a quarta. Só para deixar registrado aqui, eu tenho mais 3 zeros, que são os. Só para precisar. As 6 integrais são isso aqui. Então vai dar 3a quarta. Ok? Isso aqui. Duas unidades. 0,2. Fluxo, que é o fluxo final. Então, esse exercício fica valendo 3,2. Ok? Ok. Agora eu só refazer isso aqui. Peraí. Porque se eu coloquei 2 aí, eu tenho que tirar 2 de algum lugar, certo? Não, professor, pode deixar ponto extra. Eu vou ganhar 10,2? O dia que um aluno estiver precisando de 0,2 para passar numa questão de uma lista, que é um quinto, nossa senhora, você não dá nem como é que fala? Remédio homeopático é tão diluído igual esse 0,2 aí. Então, podia até ficar mesmo, porque não vai fazer diferença nenhuma. Pode ficar. Então, ó. Ai, professor, não sei não, pontinho não se despreza. Não é questão de desprezar. A questão aqui, a hora que você olha lá para aquela planilha de notas, esse 0,2 em 9 listas, não sei não. Vamos lá, ó. Mas essa lista vai ficar valendo 10,2, então. Isso aqui, beleza. Então, fechou o primeiro exercício, certo? Certo. 3 pontos. Volta tudo que estava. Agora, exercício 16,6. Peraí, que eu tenho que achar aqui. 16,6. Esse aqui. Tem que vir aqui para cima. Então, ó, esse exercício pede para usar uma parametrização agora e encontrar o fluxo desse campo através da superfície cortada do fundo do paraboloide por esse plano z igual a 1. Só uma coisa, na nossa última aula, deu uma enroscada lá na parametrização que eu falei assim, gente, estou fazendo alguma coisa errada que eu não sei o que é. Eu me lembro de eu ter achado o erro depois. Eu comentei com vocês o erro, não? Porque, assim, eu lembro de eu ter comentado com vocês, achei o erro que eu estava fazendo. Mas eu mostrei para vocês onde é que estava o erro ou não? Só falei que eu achei e não mostrei. Eu acho que você não mostrou, professor. Não mostrou. Tá. O erro mais gritante é que eu estava falando do cilindro. Eita, de verde cheio de Palmeiras. Eu estava falando do cilindro. Opa. Aí eu chamei de cilindro isso aqui, ó. Mas isso aqui não é cilindro. Isso é paraboloide. Para ser cilindro, no lugar de Z, eu teria que ter uma constante. Aí isso é um cilindro. Eu posso até colocar essa constante ao quadrado só para falar que o raio é A, entendeu? Para deixar o raio explícito. Mas tanto faz, A ao quadrado dos dois é um cilindro. Aí sim, tudo aquilo que eu estava começando a fazer faz mais sentido. Porque nesse caso, a parametrização do cilindro, eu vou ter que olhar para cá, ó.
R cosseno θ I, R seno θ J, mais ZK. Né? Essas são as relações entre cartesianas e paramétricas e cilíndricas. Essa equação, ao ser reescrita em coordenadas cilíndricas, eu troco isso aqui tudo por R ao quadrado. Então, eu fico com R ao quadrado igual a ao quadrado. Consequentemente, como eu estou assumindo raio positivo, o R fica igual a A. Se o R é constante, então a minha parametrização do cilindro não pode ser em Rθ. Ela vai ter que ser em θ e Z. Ou em Zθ. A ordem aqui não faz muita diferença. Porque o R é fixo no cilindro. Então, o Z não pode deixar de ser parâmetro. Então, a parametrização de um cilindro vai ficar, no lugar de R, vai ficar A, cosseno θ na direção I, A, seno θ na direção J e o Z na direção K. Tudo bem? Esse foi o erro que eu cometi. Eu chamei de cilindro uma equação que não era o cilindro. E aí, consequentemente, a partir daquela equação, eu fiz uma resolução, eu achei uma parametrização para aquela equação, mas não para o cilindro. A do cilindro é essa. Tudo bem? Tudo. Ok. Então, agora falando de parametrização de outra pessoa, que é o nosso paraboloide. Não, é o paraboloide. Acho que na aula, ontem eu troquei pelo cone, né? Quando eu vi que estava dando errado, eu troquei pelo cone, não foi? Acho que foi sim, professor. Peraí que eu esqueci de pôr a superfície aqui. Valeu. Então, ó, primeiro, o fluxo agora, o que acontece? A integral do fluxo é a mesma, só que a superfície, agora ela está sendo descrita, vou colocar aqui, por a superfície está sendo descrita por uma parametrização. Então, quando a superfície é descrita por uma parametrização, aí muda o cálculo do d sigma. O d sigma passa a ser o módulo desse produto vetorial aqui, que são os vetores derivados da parametrização. E o vetor normal, eu posso pensar que ele é mais ou menos esse vetor aqui, ou eu posso pensar que ele vai ser RU vetorial RV, ou RV vetorial RU, já que esses dois vetores são opostos. Né? Bom, quem é a minha superfície? Eu tenho o paraboloide e o plano lá de cima. Certo? Então, essa é a superfície que eu tenho. E eu vou parametrizar essa superfície. Para isso, a gente vai usar as coordenadas cilíndricas. Eu vou usar essas relações todas. Ao fazer isso, esse aqui ao fazer isso, essa aqui, ó, é a base da nossa parametrização. Eu não sei ainda quem eu vou usar como parâmetro, porque eu tenho 3 e desses 3 eu preciso escolher 2. Opa, peraí. Para fazer essa escolha, eu reescrevo a minha superfície nas coordenadas cilíndricas para ver que tipo de informação isso vai me dar. Então, ao reescrever a superfície, que é o paraboloide, que é onde eu estou querendo calcular o fluxo, ao reescrever coordenadas cilíndricas, como z é x² mais y², e y² mais x² mais y² é igual a r²,
nas relações que eu tenho entre as cilíndricas, então fica evidente, ou espero que fique evidente, que em cilíndricas a equação do paraboloide é dada por z igual a r ao quadrado. Tudo bem isso para vocês? Sim. Que bom, que bom. Então, quais são as coordenadas cilíndricas que eu vou usar como parâmetro? Entre r, θ e z, eu escolho quais? R, teta. R e θ. Por quê? Porque Z é igual a R ao quadrado? Porque eu consegui escrever o z em função de r. Se eu tivesse escrito r em função de z, aí as minhas coordenadas seriam θ e z. Se eu tivesse escrito θ em função de r, seria r e z. Que é difícil acontecer. Poderia. Tá bom? Então, a minha parametrização, efetivamente, vai ser em função de r e de θ, uma vez que o z também está em função de r. Então, quando eu olho para isso aqui tudo, quem vai entrar nos pontos de interrogação? R e θ. E aí, ó, o R θ, o R cosseno θ permanece, porque não mudou. O R seno θ permanece. E o Z vira R ao quadrado. Com isso, eu tenho a parametrização do paraboloide. Mais que isso, para fazer a parametrização, eu preciso dos intervalos de variação dos meus parâmetros para descrever a curva exatamente como eu quero. Então, nesse caso, eu sei que o Z varia no máximo até 1. Então, se o Z varia de 0 até 1, o R também vai variar de 0 até 1. Então, essa é a variação do R. E o θ, para eu dar a volta toda no paraboloide, o θ tem que variar de 0 a 2π. Dúvidas? Pode ser. Então, a gente tem 2 valores para acrescentar aqui. Escrever a função em coordenadas cilíndricas, 4 décimos, e esse aqui, a parametrização, outros 4 décimos. Seguimos. Então, ó, vou apagar isso aqui. Outra coisa que a gente precisa olhar é o vetor normal. Nesse caso, precisa de muita atenção. A escolha do vetor normal é diferente do anterior, quando eu tenho uma superfície de nível. Quando a superfície é parametrizada, eu preciso olhar para o resultante desse produto vetorial que está aqui. Para isso, eu preciso entender como é que esses vetores tangentes se comportam na superfície, porque esses caras são tangentes à superfície. Tá? Então, eu basicamente vou ter duas escolhas para fazer. Ou eu pego o produto vetorial de RR com Rθ, ou eu pego o Rθ com RR. No fundo, isso aqui também é como escolher mais ou menos, porque um é o negativo do outro. Bom, para a gente entender isso, o que eu fiz? Para a gente tentar entender isso. Vamos traçar 2 curvas na superfície, mantendo um dos parâmetros constante e variando o outro parâmetro. Então, uma curva, eu vou manter o R constante e vou variar o θ. Bom, se a gente observar que o R e o θ variam no plano,
Se eu fixo o R, lembra que o R um valor radial, certo? Então, se eu fixo o valor de R e vario θ, no plano eu faria uma circunferência, concordam? Eu teria isso aqui assim. Se eu fixo o R, o parâmetro R e vario o parâmetro θ. Quando eu olho para superfície, ou seja, quando eu olho para parametrização, que é essa aqui, ó, se o R está fixo, então eu vou ter um determinado valor fixo aqui, R0 cosseno θ, R0 seno θ. Isso aqui é uma circunferência de raio R0. Na altura, R0 ao quadrado. Então, essa curva está aqui em cima, assim. Ó. Tudo bem? E, além de eu saber que essa curva é isso aqui, é importante eu observar que o sentido dessa curva é esse aqui. Ó. É a roda, para vocês eu estou assim, né? É isso? É. Não, pera. Acho que eu vou outra. É isso? Se eu fizer assim, então eu tô... Não, é o outro lado. Então eu não vou fazer assim, não? Dá assim, não? Não, acho que é assim. Ah, enfim, eu vou apontar só aqui que é mais fácil. Ó, tá nesse sentido. Daqui para lá. Beleza? Essa outra aqui, ó, o θ tá fixo. Então eu vou achar um ângulo θ e vou fixar. E aí eu vou variar o raio. Quando eu vario o raio e fixo o θ, eu traço uma curva aqui na superfície. E mais do que isso, essa curva está nesse sentido, de baixo para cima. Vai sair lá de baixo e vem subindo aqui. Ok? Os vetores RR e Rθ, que são esses caras aqui, ó, são as derivadas, são os vetores tangentes a essas curvas. O RR, o R derivado em relação a R, é tangente a essa curva, e o Rθ é tangente a essa curva. Como as direções das curvas são essas, então os vetores tangentes são esses aqui, ó. Opa. Ah, eu já tinha feito os cálculos antes. Aqui, ó. O Rθ. Eu derivo isso aqui. Vou só explicar o que eu já tinha feito aqui. O Rθ é a derivada disso aqui em relação a θ. Vai dar isso aqui. E o RR é a derivada disso aqui em relação a R, que vai dar essa outra parte aqui. Então, cosseno θi, seno θj, 2rk. E o Rθ, menos R seno θ, R cosseno θ e zero. E quem são esses vetores lá na superfície? São esses caras aqui. Ó. Esse aqui, embora não seja exatamente... Deixa eu ver se eu consigo deixar... Não está tão tangente. Aqui. Certo? Então, eu tenho esses caras. Esse aqui é o Rθ. A legenda. E esse aqui é o RR. Bom, com isso, a partir disso eu obtenho o meu vetor normal. O vetor normal, ele tem que estar saindo da minha superfície, porque é isso que ele quer aqui, ó, para longe do eixo Z. Então, ele quer sair, se afastar do eixo Z. Para eu me afastar do eixo Z, eu tenho que fazer o produto vetorial do amarelo com esse laranja. Então, o meu vetor normal é o Rθ vetorial RR, dividido pelo seu módulo. Dúvidas? Então, ó, dos dois, a minha escolha é
por esse aqui. Olha que fofura. Certo? Perguntas? Tem pergunta? Ninguém tem pergunta? Só explica esse negócio aí de novo. Isso aí eu sempre acho que isso aí dá problema, então por isso que eu fico insistindo. Esquece não compara o meu. Eu vou até parar aqui, espera um pouquinho. Ó, para a gente não ficar olhando para lá. Imagina o seguinte, eu tenho dois vetores. E eu vou fazer o produto escalar, o produto vetorial deles. A resultante disso respeita a regra da mão direita. Então, se eu faço o produto do marrom, cinza, grafite, do lápis com a caneta, o resultante está para cá, certo? Estou fazendo o lápis com a caneta, a resultante está para cá. Se eu faço da caneta por lápis, a resultante é para o outro lado, certo? Essa é a regra da mão direita. Uhum. Vamos voltar lá para a tela agora. Quando eu olho para cá, o fluxo que eu estou querendo calcular, ele é normal para longe do eixo X, Z. Então, ele tem que se afastar do Z. Se ele está se afastando do Z, ele tem que sair do parabolômetro. Esse é o sentido que eu quero calcular do fluxo. No fundo, eu quero saber se ele está nesse sentido ou se ele está contrário a isso. Então, eu preciso fazer os meus cálculos apontando todo mundo para fora. Então, o vetor normal que eu preciso escolher, ele tem que apontar para fora. Ele tem que ser esse cara aqui. Para o vetor resultante desse cara aqui e desse cara aqui ser para fora, eu preciso respeitar a regra da mão direita. Então, se eu aplico a regra da mão direita a esses dois caras, sendo o produto do amarelo vetorial o laranja, o resultado disso é para fora. Por isso que eu escolho o R θ, porque esse aqui, ó, esse é o R θ. Esse aqui é o RR. Certo? Entendi, professor. Obrigado. R θ é RR. Então, a minha escolha passa a ser isso aqui. Fechou? O professor, seria ao contrário também, dependendo do exercício? Então, falasse se eu quero um fluxo para dentro do coisa, eu escolheria o outro. Ah, é que eu tava com essa dúvida que eu te perguntei na aula passada, só que eu tava refazendo aqui e percebi que não copiei o exercício certo. Aí, por isso que eu fiquei com dúvida. Entendi. Ô, professor, tipo, se Sim. a pessoa fizer o contrário e só mudar o sinal, dá na mesma coisa? Então, mas você precisa saber que você está fazendo ao contrário. Efetivamente, você pode fazer qualquer um dos cálculos. Você só precisa estar ciente do que você está fazendo para que você saiba respeitar o resultado final e ter coerência com o que você está calculando. Porque senão você pode fazer um cálculo achando que o fluxo está saindo e o fluxo está entrando, entendeu? Não, tipo, faz isso e vamos supor, igual você fez lá na outra aula. Você colocou um valor e aí calculou o vetor no N e você viu qual o sentido que o N estava indo. Aí, se Sim. tá ao contrário ao sentido que o exercício Isso. pede, muda. Tá, Tá, então. beleza. Isso você também pode fazer. Você calculou o vetor normal, você não sabe para onde ele aponta, porque nem sempre a gente vai ter. Nossa, está chovendo. Nem sempre a gente vai ter facilidade de enxergar esses vetores. Você põe num ponto e aplica num ponto e vê para onde ele aponta. Então, professor, Ah, pode terminar, perdão. não, era isso. Eu fiz isso.
Eu calculei indiferente, aí eu achei um vetor normal. Aí depois, na hora desse ponto, você tem dois negócios. Tem o R e o θ, certo? Como na hora de fazer isso, tem o R e o θ. Eu escolhi o θ igual a zero para testar. Porque ele falava para longe do eixo Z, para fora do paraboloide. É sempre assim que tem que pensar? Porque, tipo, se eu fizesse o R igual a zero, ia zerar tudo. Então, quando eu tô... Peraí, deixa eu pegar uma folha nova. Veja só. Eu tenho uma superfície aqui, que é essa aí que a gente tá trabalhando. Tá o paraboloide aqui. Aí, eu quero saber se o meu vetor normal aponta para fora ou se ele está lá apontando para dentro. Certo? Você precisa escolher um ponto da superfície. Mas escolher um ponto da superfície é pegar um par de parâmetros e aplicar na imagem dessa parametrização. Então, se você faz R igual a zero e θ igual a zero, você vai olhar para o ponto R00. Só que quando eu olho para essa parametrização aqui, ó, se os dois são zero, o vetor é o vetor nulo. Ou seja, eu estou na origem. Certo? Larissa? Certo, professor. Então, só o θ tem que ser zero. E o Não. R pode ser. Não. Eu quero o ponto da origem. O ponto da origem é quando o R e o θ são zeros. Sim, mas para eu testar um ponto qualquer, para saber qual que é o vetor. Não é um ponto qualquer, é um ponto específico. Qual é o ponto específico que eu preciso testar, então? A origem. Então, mas aí vai dar zero. Se eu testar nesse aí, vai dar zero. Não, senhora. O R de 00 é a origem. Mas não é no R que eu vou testar. Eu vou testar no vetor normal. Eu vou testar aqui, Larissa. Porque eu quero saber para onde esse cara aponta. Não sei se eu estou entendendo a sua dúvida, mas uma coisa é, para R igual a zero e θ igual a zero, o R de 00 é a origem. 0, 0, 0. Então, eu estou nesse ponto aqui. Ó. Agora eu quero ver para onde esse cara aponta no 0, 0. Ou seja, na origem. Esse vetor vai apontar para baixo. Só ver lá. Eu já falo disso aí já. Tudo bem? Ah, tá bom, professor. Então é porque eu considero o vetor normal só o produto vetorial. Eu não fiz o módulo embaixo. Acho que é isso que tá dando errado. Não. Também não é isso. Tá bom, então continua que eu acho que eu vou entender. Eu vou explicar por que não é isso. A parte de baixo aqui é só um escalar, que faz com que esse cara aqui fique unitário. Mas o vetor, ele é baseado nesse cara aqui. Ó, vamos ver aqui. Quando eu faço o Rθ vetorial RR, eu tenho essa conta aqui, certo? IJK, o Rθ, que é esse cara aqui. Oh, coloquei errado. Peraí. Agora que eu vi. Oxe, eu olhei aqui, ó. O Rθ é em cima. Não, pera um pouquinho. Mas aqui é só uma questão de trocar, peraí. Então, professor, eu calculei exatamente esse Esse que tá vetor. aqui? Tá aí. Esse aí é. Esse Aí tá eu achei o errado. resultado dele. Eu sei. É porque eu não pensei antes no que você tinha falado da ordem dos vetores. Eu queria testar o ponto, entendeu? Aí eu chego num resultado aí. Beleza, tem um vetor normal. Como é que eu testo ele? Vamos fazer isso. Ó,
O Rθ vetorial RR, aqui na segunda linha, são os componentes de Rθ, que são essas aqui, e na terceira linha, o do RR, que são essas aqui. Eu não fiz a conta aqui por uma questão de espaço, que acabou o espaço, que eu não queria apagar tudo para começar tudo de novo, então, mas se você tiver que fazer essa conta tem que estar, você tem que mostrar que você sabe fazer a conta. Mas ao fazer a conta, eu tenho isso aqui. Eita, tá dando zero? Ah, é. Não é como vetor. Dá 0, professor, se eu conseguir fazer quando eu botei o 1. Só que eu, Eu não, tô eu fiz pensando igual, que eu fiz o contrário. Eu não fiz isso, eu fiz o RR e o Rθ. Mas então, aí, qualquer um dos dois, a diferença é que vai dar onde ela põe. Por que esse vetor normal está dando na origem? Ah, porque ele é... Ele vai crescendo. Tá certo. A origem não é o melhor lugar para você fazer isso. Tem que achar um outro lugar para você fazer isso. Agora, entendi, Larissa. Eu tava pensando em outra coisa. Isso aqui dá zero. Porque assim, eu entendi Dá que zero não, sempre não, vetor nulo. eu entendi que sempre podia testar na origem. Assim, antes eu pensava isso, né? Teoricamente seria. A princípio você pode testar em qualquer ponto. É que nesse caso está dando um vetor nulo. Deixa eu ver se tem um. Deixa eu ver assim. Aí eu testei o ponto, o R igual a 1 e o θ igual a 0. Pode, né? Se é qualquer ponto. Não é qualquer ponto também. Qualquer ponto da superfície. 44. Olha o negócio aqui. Então, você tem que pegar um ponto da superfície, que é o paraboloide. Porque é nele que você tem que testar. Se bem que... em teses, se você pegar, por exemplo, vamos ver. Não, professor, mas em tese existe, ó, o R, porque o R varia de 0 a 1. Eu testei o ponto com R igual a 1. E o θ 0 também existe, porque varia de 0 a 2π. Então, você vai olhar para R igual a 1, θ igual a 0, você vai olhar para esse ponto aqui. No caso, como está parando aqui, então é esse ponto aqui. Ó. Sim. Ah, não. Desculpa. Qualquer valor do R entre 0 e 1 e o θ entre 0 e 2π, você está na superfície, porque a gente está usando a parametrizada. Sim, qualquer valor. Qualquer valor dentro desse intervalo aqui. Eu ainda acho mais fácil olhar para os tangentes. Podemos seguir? sim. Então, ó, o que a gente tem que calcular aqui? Esses vetores tangentes precisam estar calculados em algum lugar. E esse produto vetorial aqui. Beleza? Cada um deles também vale 0,4. Vai aqui no lugar errado, peraí. Então depois vai dar uma dor de cabeça aqui. Espera só um pouquinho. Então, ó. Vamos lá. Falta a última parte agora. Para tudo isso. Para isso também. Para isso também. Agora. Para isso também. E vem para cá. Ó, a gente já tem a parametrização, o vetor normal. Observem que eu não calculei esse módulo, que eu vou mostrar daqui a pouco, porque a gente não precisa calcular esse módulo. Tá? Ah, no exercício passado você calculou. Calculei porque era fácil de calcular e dava 1. Aqui, pensa, calcular o módulo disso aqui, ó, levar tudo isso aqui ao quadrado, dá um negócio do cão, e a gente não vai precisar disso. Vou explicar, vou mostrar daqui a pouco por quê.
Então, ó, achamos a parametrização, fizemos a escolha do vetor normal, deu esse cara aqui. Agora eu vou olhar para o campo e vou reescrever o campo na superfície, ou seja, vou aplicar o x, y e o z da superfície no campo. Ao fazer isso, a gente tem isso aqui, ó. No lugar de x, eu vou colocar 4 cosseno θ, aí eu vou ficar r cosseno θ. Então, ao invés de 4x, vai ficar 4r cosseno θ. No lugar de 4y, vai ficar 4r seno θ. E no lugar de 2, vai ficar 2. Certo? Então, esse aqui, ó, é o campo restrito à parametrização, à superfície, obviamente. Que é isso que eu quero, calcular o fluxo desse campo na superfície. Aí, vamos olhar agora para a fórmula para a gente entender algumas coisas. O que passa? Olha só. Quando a gente vai calcular isso aqui, eu troco a superfície por uma região do plano. E aí, por isso que eu coloco nos parâmetros pelos quais eu parametrizei a superfície. O vetor normal é esse cara aqui, ó, tá vendo? Então, esse vetor normal, teoricamente, ele é isso aqui. O produto vetorial desses dois vetores dividido pelo módulo desses dois caras. O d sigma, a gente mostrou no comecinho desse exercício, que ele é dado pelo módulo do produto vetorial desses dois vetores. Então, mesmo que eu possa até escrever, ó, de ordem trocada, o que acontece? Esse módulo e esse módulo são os módulos de um mesmo vetor em sentido contrário. Como o módulo é só o tamanho do vetor, esses caras são iguais. Então, eles se cancelam, porque eles são números. Eles são... Eu estou calculando o comprimento de dois vetores, cuja única diferença é o sentido para onde eles apontam. Então, se eles estão na mesma direção e têm o mesmo tamanho, a única coisa que eles têm diferente é o sentido. Então, o tamanho é igual, eu posso cancelar essas duas coisas aqui. Ao fazer esse cancelamento, ao cancelar isso aqui com isso aqui, eu não preciso calcular esse módulo, entendeu? Então, é uma conta que eu não preciso fazer aí, nesse caso. Então, eu vou olhar agora eu vou fazer o f escalar n, levando em consideração só a parte de cima aqui do n, porque a parte de baixo cancelou. Então, tem, ó, 4r cosseno θ, que é esse cara aqui. Vou fazer umas cores aqui, ó. 4r cosseno θ. 4r cosseno θ. E aí eu vou lá no vetor normal. 2r ao quadrado cosseno. 2r ao quadrado cosseno. E por fim não, segunda etapa, 4r seno, que é esse cara aqui. 2r ao quadrado seno. 2r ao quadrado seno. Agora sim, por fim, 2 menos r menos r. Tudo bem? Tudo. Eu peguei só a parte de cima, porque eu cancelei a de baixo. Então, o meu integrando, certo? De tudo que eu teria que ter no integrando, só sobra esse valor aqui, ó. 8 ao cubo, 8r ao cubo menos 2r. Então, vou calcular isso. Coloco isso na integral, certo? Daqui de dentro, ó, tudo que sobrou foi 8r ao cubo menos 2r. O r variando lá nas dimensões que eu tinha encontrado, 0 a 1, 0 a 2π. dr dθ. Pergunta.
Isso aqui é coordenada cilíndrica. Não deveria aparecer um R aqui, ó? Eu não estou resolvendo isso em coordenada cilíndrica? Eu não deveria ter um R aqui? Eu sei que não, você falou na outra aula, por quê? Mas eu esqueci. Você acha que não? Eu sei que não é, você falou na outra aula, acho que porque na substituição. Alguém que falou, foi no caso assim. Quem sabe dizer por que eu não tenho R aí? Isso é na véspera da prova, vocês não sabem isso. Que dirá o resto, né? Ó, não tem R aqui, porque eu não estou fazendo uma mudança de coordenadas. Eu estou trabalhando com parametrização. Quando é parametrização, eu não estou fazendo substituição. Se eu não estou fazendo substituição, não tem por que eu ter o R. Fazendo as contas, isso aqui dá 2π. Esse é o fluxo desse campo nessa superfície. E esses são os resultados finais, cada um deles valendo 0,4 também, o que significa que essa questão deu 3 pontos. Confere? Não. Para dar 3 pontos não é 0,4. Aqui é que eu tinha voltado. Eu tinha mudado para poder dar 2,8 e aí depois eu falei que eu ia voltar. Então, isso aqui dá 0,5, isso aqui é 0,4, isso aqui é 0,5. Agora sim, isso tem que dar 3. Ainda faltam 2 exercícios, né? Isso, 9 e 11. Vamos lá. Rapidão. Volta, 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 volta. Calma lá. O 9 é rapidinho. O 9 pede para calcular. Ele dá o cilindro e o topo do cilindro, a tampa, né? No Z igual ao H. E aqui é para o Z variando de 0 até H. Aí ele te dá uma força, um campo, e pede para usar o teorema de Stokes para encontrar o fluxo exterior do rotacional através da superfície. Então, o que o teorema de Stokes diz é isso aqui, ó. Certo? Quem usou o lado esquerdo da equação para resolver isso? Ok? Eu, professor, depois que o direito complicou demais. Isso. Eu nem fiz o direito porque eu não sou doido. Então, vejam só. O que ele está querendo é que eu calcule, ele quer que eu calcule o fluxo exterior desse cara aqui. O fluxo exterior desse cara é calcular isso aqui, ó. Mas isso aqui é isso aqui. Certo? Então, efetivamente, o que ele quer é que eu calcule isso. Bom, mas pensa comigo. Se eu tenho um teorema que diz que essas duas coisas são iguais, o mínimo que eu preciso fazer é olhar para ver se realmente esse lado vai ser o melhor de calcular ou o outro. O que é importante é que eu entenda o que está acontecendo. Então, ó, vamos olhar para a superfície. A superfície é esse cilindro com a tampa. Certo? Esse é o fundo. Então, ele quer o fluxo do rotacional. O teorema de Stokes diz que o fluxo do rotacional é igual à integral de circulação de uma curva. Que no caso é a circunferência, porque é a borda dessa superfície. Certo? Então, a circulação ao redor dessa curva é igual ao fluxo exterior do rotacional através da superfície. Então, eu vou me ater apenas a essa curva aqui. Porque, nesse caso, é mais fácil eu fazer essa conta. Para fazer isso, eu preciso da parametrização dessa curva. Círculo de raio A. Então, tá lá. Tudo bem? Tudo. Para fazer essa conta usando esse lado esquerdo, eu preciso do DR. E eu não posso esquecer
E dr é a abreviação de dr dt. Então, eu preciso calcular o dr dt. Então, esse aqui é o R, dr dt é esse. Consequentemente, eu preciso calcular o campo na parametrização. Então, eu vou pegar esse campo aqui e trocar o xy por A cosseno e A seno, respectivamente. Fazendo essa conta, eu vou ter esse cara, consequentemente, o produto escalar deles dois. Isso me dá A ao quadrado. Consequentemente, o fluxo vai ser a integral da esquerda, que é isso aí. Olha que fácil. Isso é fácil, não fala a verdade. Acabou, só isso. Professor, então o lado direito de teorema de Stokes é bom quando você tem várias curvas, aí você ia somar elas. Em vez de você fazer várias vezes a mesma conta, você acha uma superfície. É isso? Também. Isso pode ser um atrativo para o teorema. Ele tem várias... No fundo, o teorema de Stokes diz o seguinte: você pode calcular tanto uma circulação por meio de uma integral de superfície, quanto uma circulação ao redor de uma curva utilizando uma integral de superfície, entendeu? Ele é para ser usado de qualquer um dos dois lados, dependendo da conveniência. Tudo bem? Entendi. Sim, tudo bem. É que até agora a gente só... Pelo menos nesse exercício a gente usou mais o lado esquerdo. Aí eu queria mais ou menos pensar quando que o lado direito ia ser legal. Então, mas é que efetivamente, veja, desde que a gente começou a segunda etapa da matéria, a gente só calculou integral de linha e integral de superfície. Tudo que veio depois é aplicações de duas integrais. A bem da verdade, resumindo assim, fazendo um resumo um pouquinho maldoso, mas para essa prova, a gente precisa saber calcular duas integrais. O problema é que, para saber calcular essas duas integrais, eu tenho que ter um monte de interpretações, mas a conta ou é uma integral de linha ou é uma integral de superfície. Agora, no fim, é que a gente consegue jogar isso aí ou para uma integral simples, ou uma dupla, ou uma tripla, que é o que a gente viu no anterior. Então, ou seja, interessa isso. Vamos para o último. O último exercício, ele pede para usar o teorema da divergência para encontrar o fluxo exterior desse campo através da região de uma cunha cortada do primeiro quadrante, do primeiro octante, por esse plano e por esse cilindro elíptico. Bom, o teorema da divergência é isso aqui. Fluxo através de uma superfície pode ser recalculado por uma integral tripla do divergente da região delimitada pela superfície. Esse é o teorema. Bom, o que é essa região? Alguém conseguiu desenhar essa região? Na minha cabeça tá ok, tá desenhado aqui. Agora se tá certo, não? Tá, então prepare-se para babar. Ó, esse é o cilindro elíptico. Ele está no plano, ele teria que fazer tudo essa volta. Mas como eu estou só no primeiro octante, então eu desenhei só a parte do primeiro octante. Essa equação aqui, a gente divide por 16 para achar os coeficientes de x e y. Então, dividido por 16, aqui vai ficar 4, e aqui embaixo vai ficar 16. O 4 eu escrevo como 2 ao quadrado, o 16 como 4 ao quadrado, então o A igual a 2 e o B igual a 4, tá aqui. Então,
O cilindro elíptico é como se eu pegasse essa criatura aqui. Deixa eu ver se dá para fazer isso. Dá. O cilindro elíptico, eu só não sei se eu vou conseguir colocar ele de volta no mesmo lugar. Espera aí. O cilindro elíptico é como se eu pegasse essa curva e andasse com ela ao longo do eixo Z, tá vendo? Eu vou ter esse cara aqui, ó. Ok? Se der ruim, eu arrumo. Então, esse é o cilindro. O plano é esse cara aqui. O plano YZ está aqui, YZ. No plano YZ, isso aqui é uma reta. E aí isso aqui vai correr ao longo do eixo X. Então, eu tenho esse plano aqui. Então, quando eu faço a interseção desses dois, eu tenho isso aqui. Nó. Olha, parece que está saltando da tela, tá? Pega aí, ó. Beleza? Essa é a cunha. É disso que a gente está falando. Bom, se eu fosse calcular isso usando o lado esquerdo, eu tinha que fazer isso para 4 superfícies. O plano de trás, os dois planos, para 5 superfícies. Os 3 planos coordenados, mais esse rosa e mais esse azul. Ou eu posso fazer uma integral só, usando a região delimitada por essa superfície. Então, óbvio que eu vou fazer desse jeito. Vou fazer usando o lado direito. Então, primeira coisa, as variações. Variação de x. A superfície começa em x igual a 0 e termina em x igual a 2. Para essa variação de x, a variação de y começa em 0 e termina no elipsoide, ou seja, no cilindro elíptico, desculpa. Então, eu posso pegar esse cara aqui e isolar o y, certo? Então, o y varia de 0 até aqui. Tudo bem? Tudo. E, por fim, o z, que varia de 0 até o plano azul. Ok? Então, essas são as variações para essa integral aqui. Beleza? 3, 6, 7. Isso aqui tem que fazer 2 pontos, né? Porque essa aqui eu não coloquei os valores. Então, ó, a variação vai ficar valendo meio ponto. Ok? Até aqui? Ok. Tira tudo isso agora. Agora. Beleza. A gente já achou as variações da superfície, certo? Agora a gente precisa calcular o divergente. Quem é o divergente? É esse cara aqui, ó. Isso é um escalar, certo? Então, o divergente nada mais é do que o produto escalar de 2 vetores. O operador nabla, que é composto pelos operadores das derivadas parciais, certo? E o F, que é o meu campo, que é esse cara aqui, ó. Então, eu vou ter parcial em relação a x, a componente x do campo, ou seja, 2xz, mais a parcial em relação a y desse cara aqui, que é menos xy, mais a parcial em relação a z desse cara aqui, menos z ao quadrado, certo? Então, quanto é que vai dar isso aqui? Ó? Derivado disso aqui em relação a x vai dar 2i. Derivado em relação a y vai dar menos x. Derivada em relação a z de menos z ao quadrado vai dar menos 2i. É isso? É fácil assim?
Confia aqui. É isso aí. Nossa, errei. Errei demais. Exercício 11. Não, tô lendo errado. Não. Que mamata. Estou terminando o X. E agora, o que eu faço? Calculo o fluxo. Quem é o meu integrando? Menos X. Quem é o dv? dx, dy, dz. Em qual ordem? Quem que eu integro primeiro? Z. Por quê? Porque o Z depende de Y. Ele varia de 0 até 4 menos Y, né? Depois eu integro Y, que varia de 0 até a raiz. E termino com X de 0. Certo? Fizeram isso ou não? Sim. Quanto é que deu o resultado disso aí? Menos 40/3. Acertou. Beleza? Beleza, pro. Então, ó, tem que calcular. Não, a montagem da integral e o resultado. Isso dá 2 pontos, certo? Confere? Certo, pro. Vou só anotar aqui, peraí. Depois eu vou colocar lá no Classroom alguns detalhes da resolução também, tá? Porque a resolução, se você fizer isso aqui na prova, você sabe qual é a chance de você acertar, né? De dar certo isso aqui, né? Pegar a integral e dizer quanto que ela vale. Tá bom? Por enquanto, eu vou conversar com a professora Sandra, que tem um aluno dela que tem aula depois. Então, ela está vendo se ela consegue ajustar isso aí para a gente poder fazer aula às 10 na terça. Mas eu aviso vocês ainda hoje. Tá bom? Beleza, professor. Então, quem precisar falar comigo, fique à vontade. Um abraço para os demais, bom final de semana. Juízo, hein? Estuda bastante, porque vocês estão precisando. Vocês não estão sabendo, não.